Nós estudamos nas aulas anteriores, nós estamos fazendo uma série de estudos sobre essa análise de investimento. Tá legal? E aí nós vimos alguns índices que nos ajudam a verificar se o nosso investimento ele vai ser viável ou não, ok? O investimento tanto do indivíduo como pessoa física, como pessoa jurídica também, a empresa, se você considerar a compra de uma máquina, um investimento numa nova filial, ou qualquer investimento que a empresa for fazer. Então, hoje, nós vamos estudar o payback. Ele já é uma medida de tempo, ok? Porque é claro que quando você vai fazer um investimento, ou a empresa vai fazer um investimento, ela quer saber o seguinte: quando que esse dinheiro que eu estou investindo vai voltar para mim? Né? Ou quando que ele vai começar a dar lucro? É essa a grande pergunta. Mas, de qualquer forma, o payback nós vamos calcular, mas ele também é um pouco subjetivo. Nós vamos ver ali depois nos pontos fortes, pontos fracos, porque, por exemplo, quem na realidade decide quanto tempo você quer esperar para o dinheiro retornar é você. E aí pode ser um tempo subjetivo seu, certo? Que você coloca como meta, ou você pode estar se baseando também no outro tipo de investimento que você faça e faz uma comparação para verificar qual dos dois investimentos vão te retornar o seu capital investido mais rápido, ok? E a partir de quando vai começar a dar lucro. Então, o payback nos ajuda a fazer essa análise também do investimento, ok? Vamos dar uma lida, então, em algumas observações que eu coloquei aqui, e aí depois, quando for começar os exercícios, a gente vai tirando outras dúvidas, tá? Então, o primeiro aqui, tópico que eu coloquei para a gente analisar é o seguinte, que o payback, né, até uma definição, poderíamos colocar assim, é o tempo necessário para que o investidor recupere o seu investimento inicial em um projeto, acumulando os fluxos de caixa projetados, certo? E nós vimos nas aulas anteriores também, quando nós estávamos estudando o valor presente líquido, né, o VPL, que a projeção de lucro anual, às vezes, também é subjetiva. Você coloca a sua TMA, né, que é a taxa mínima de atratividade, que você faz uma baliza em relação a outros investimentos, mas também, de repente, é uma estimativa também subjetiva. Mas então o payback é isso, é o tempo necessário para que o investidor recupere o seu investimento inicial em um projeto, acumulando os fluxos de caixa projetados. Bom, então, fluxos de caixa projetados é o que eu falei, aquilo que você espera receber por ano. Tá? E aí a gente vai dar uma olhada depois de novo hoje. Esses exercícios que eu coloquei aqui no payback, eles são os mesmos exercícios que nós usamos no VPL. Porque depois a gente vai estar fazendo essas comparações, certo? Aquilo que a gente calculou lá atrás no VPL, aquilo que a gente calculou no TIR também, na taxa interna de retorno, e o payback. Então, todos esses índices aí, eles nos ajudam a tomar decisões sobre o melhor investimento. Tá? Muito bem. Então é o seguinte, para o seu cálculo, eu vou até aumentar um pouquinho aqui. Para calcular o payback, é necessário que as projeções dos fluxos de caixa sejam acumuladas, somadas até igualarem-se ao investimento inicial. Muito bem, nós tínhamos visto na aula de payback sobre esses fluxos de caixa, né? O quanto nós estamos esperando receber anualmente. Então, quando você fala de fluxo de caixa acumulado, eu vou somar o que eu espero receber esse ano com o que eu espero receber o ano que vem, com o que eu espero receber no próximo ano, até dar o valor do investimento inicial, ok? É isso que a gente vai estar analisando também. Agora, quando é utilizado na tomada de decisões de aceitação ou rejeição de projetos, então eu vou até colocar em vermelho aqui, né, que os critérios para você aceitar ou não o projeto que compõe as propostas de investimento,
Os critérios são os seguintes. Então, vamos ver os critérios aqui. Vou colocar em vermelhinho. Deixa eu separar, só para a gente ter uma visão melhor. E depois a gente comenta aqui. Muito bem. Então, olha, se o payback for menor que, deixa eu botar aqui, se o payback for menor que o período máximo aceitável de recuperação do investimento, o projeto é aceito. Se o payback for maior que o período máximo aceitável de recuperação do investimento, o projeto é rejeitado. Então, por exemplo, você diz o seguinte, eu quero o prazo máximo que eu quero esperar para ter o retorno do investimento inicial são 5 anos. Se o seu payback der 3, quer dizer que ele vai retornar antes de 5 anos. Então você aceita, não, então tá jóia. Agora, se o seu payback der maior do que 5, você rejeita o projeto porque vai demorar mais tempo do que aquilo que você quer esperar. Então, esse tempo de espera, ele é subjetivo e é o investidor quem define, ok? Então, olha, se o período de payback for menor que o período máximo aceitável de recuperação do investimento, o projeto é aceito. Se for maior, o projeto vai ser rejeitado. Bom, muito bem. Agora, o período de payback, ele é amplamente utilizado pelos analistas das empresas de grande porte para avaliar propostas de investimento de pequeno valor e também pelos analistas das empresas de pequeno porte para avaliar a maioria de suas alternativas de investimento. Okay? Então, olha, vamos ver quais são os pontos fortes e os pontos fracos do payback. Deixa eu até analisar aqui, pontos fortes e pontos fracos. Primeiro aqui, os pontos fracos. Vamos ver quais são os pontos fracos dele aqui. Padrão arbitrário de definição do período máximo aceitável, aquilo que eu estava falando. Não existe diretriz para determinar qual período de payback é o mais adequado. Trata-se de um número que os gestores julgam que, em média, resultará em decisões de investimentos criadoras de valor, né? Então, é aquilo que a gente estava falando, olha, esse tempo é um tempo arbitrário. Quem define isso são os investidores, certo? Eles que vão julgar qual o tempo, em média, que eles esperam receber de volta o investimento inicial. Então, esse é um ponto fraco, porque se torna subjetivo, né? Segundo ponto fraco aqui, a distribuição dos fluxos de caixa dentro do período de payback, certo? Então, a técnica, ela ignora a distribuição dos fluxos de caixa dentro do período de payback, ou seja, ignora o valor do dinheiro no tempo. Nós vamos ver aqui um payback simples e um payback descontado, que nós chamamos. Tá? Nesse payback simples, que é o que está sendo considerado aqui como um ponto fraco, é que, por exemplo, eu falo o seguinte, eu espero receber nos próximos 5 anos R$2.000. Todo ano R$2.000, R$2.000. Só que R$2.000 hoje tem um valor, R$2.000 daqui a um ano vai ter outro valor. Então, no payback simples, ele ignora essa defasagem, né? Essa perda de valor do dinheiro no tempo. No payback descontado, que nós vamos ver aqui, não, ele faz essa correção sobre a questão do tempo. Porque a gente utiliza aquela ideia que nós vimos no valor presente líquido, de fazer um desconto e trazer o dinheiro de R$2.000 daqui a um ano, quanto que ele vale hoje, ok? É claro que isso vai depender também da taxa mínima de atratividade, ok? Que na realidade também é uma taxa que o investidor é quem define. E às vezes também é subjetivo, certo? Então, com a experiência dos gestores, dos analistas, essas taxas vão sendo mais claras também, né? Mais bem definidas. Mas, a princípio, é uma taxa também subjetiva.
Então, o terceiro tópico que se considera aqui como um ponto fraco é pagamentos após o período de payback. A técnica ignora os fluxos de caixa que ocorrem após o período de payback. Então, por exemplo, se você diz que o payback é de 3 anos, ok? E não faz essa correção do tempo, do dinheiro no tempo, você não tem como definir se realmente, após o payback, aqueles fluxos de caixa vão ocorrer. Se vai entrar aquele dinheiro que você espera ou não. Certo? Então, é sempre muito relativo a essas questões. E que tem que ser pesadas também na hora de decidir o melhor investimento. Ok? Vamos ver, então, os pontos fortes aqui. Ó. Deixa eu colocar numa outra página. Pontos fortes. Aqui. Simplicidade de cálculo e sua natureza intuitiva. Quer dizer, é fácil a gente calcular. No cálculo não são realizados ajustes e ou descontos nos valores dos fluxos de caixa projetados. E a análise é realizada pela comparação entre as saídas e a entrada de caixa. Certo? O cálculo é simples. Se for o payback simples, né, você vai apenas analisar a entrada e saída, fazer o saldo de cada ano e verificar quando que ele vai ficar positivo. A princípio, ele é simples assim. Tá? O segundo ponto positivo, ele considera os fluxos de caixa e não os lucros contábeis. Ok? Fluxo de caixa é aquilo que está entrando, mas ele não está considerando ali se é lucro, o que é despesa, certo? É o que entrou no caixa. Então, ele pode ser considerado uma medida de exposição ao risco. Né? Ao medir quão rapidamente a empresa recupera o seu investimento inicial, pode ser considerado uma medida de risco, haja visto que quanto maior o período de payback, maior o risco de algo não programado possa ocorrer e os fluxos projetados também não ocorram. Tá? Embora você tenha essa questão do risco também, ok? É considerado, teoricamente, como ponto forte. Então, vamos ver como que é a fórmula que nós vamos trabalhar. Então, aqui, olha, matematicamente, o payback é o número de períodos necessários para que o acumulado das entradas de caixa, né, os fluxos de caixa, se igualem ao valor do investimento inicial de um projeto. Okay? Deixa eu só colocar esse T e esse zero aqui são índices. Aí, isso. Faço Então, no caso de uma anuidade, o período de payback pode ser encontrado dividindo-se no investimento inicial pelo valor da entrada anual de caixa projetada. Okay? Isso vai depender das entradas. Se as entradas forem iguais, quer dizer, em 5 anos eu receber todo final de ano 2.000, igual, é só eu dividir o investimento inicial pela entrada e eu vou ter o meu payback. Agora, se as entradas forem mistas, quer dizer, cada ano for um valor diferente, no primeiro ano for 1.000, no segundo for 2.000, no terceiro for 3.000, no quarto for 5.000, quer dizer, as entradas forem diferentes, aí nós vamos ter que trabalhar com essa outra fórmula, a segunda fórmula aqui embaixo, que é para uma série mista. Okay? Então, série mista, entradas diferentes, nós vamos utilizar essa fórmula maior. Se as entradas forem iguais, a gente utiliza essa fórmula aqui de cima, que é mais simples. Okay? Então, esse FCT é o valor das entradas de caixa projetadas, quer dizer, aquilo que vai entrar no seu caixa por ano. FC0 é o investimento inicial. Nessa segunda fórmula aqui, deixa eu só colocar na outra página, que aí a gente vê tudo junto. Então, olha, o N, nós temos o N aqui, que é o número de períodos inteiros necessários para recuperar a parcela do investimento inicial. Ok? Mais o FC0 é o investimento inicial, esse FC1, FC2, FC3 são as entradas, ok? E FCT mais 1 é o valor das entradas projetadas, certo? No caixa em N mais 1. Então, quando for misto, a gente vai comparar o seguinte: qual foi o último valor negativo que eu tenho?
certo? Então, se o último valor negativo que nós tivermos for no ano 2, no segundo período, né? Esse vai ser o N. O FCT mais 1 vai ser o F de 3. Quer dizer, do terceiro ano. Qual o valor positivo que vai ter no terceiro ano? Ok? E esse aqui de cima, FC1, FC2 e FC3, são as entradas que a gente vai estar somando. Então, vamos para esse primeiro exercício aqui. Olha. Calcular o período de payback das alternativas A e B apresentados na tabela. Considerar que os gestores da empresa definiram que um payback de 5 anos seria aceitável. Tá? Então, o que a gente vai estar observando nessa tabela aqui? Primeiro, a gente vai estar observando que o projeto A, as entradas são iguais. Ok? Então, eu tenho um investimento do projeto A, um investimento inicial de 38 mil, e cada um dos 5 anos, o fluxo de caixa projetado, quer dizer, eu espero receber 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, cada um dos anos. Agora, o projeto B, o investimento inicial é menor e as entradas elas são mistas. No primeiro ano, 18 mil, no segundo, 14, no terceiro, 6, quarto e o quinto ano também 6. Tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos verificar pelo payback qual dos dois projetos é o mais viável, ok? Lembrando aqui que os gestores da empresa, eles definiram como um payback aceitável de 5 anos. Quer dizer, eu quero um projeto que me retorne o investimento inicial em 5 anos. E aí é o seguinte,